Olá, meus caros, forte abraço em todos, espero encontrá-los todos bem. E dando continuidade às nossas videoaulas de literatura, vamos hoje falar sobre a segunda faceta do quinhentismo no Brasil, ou seja, a literatura jesuítica, a literatura produzida por nossos jesuítas. Vamos então dar um salto de novo à Europa, no século XVI, pois lá ocorre a Contra-Reforma, um movimento da Igreja Católica que tenta fortalecer as suas bases diante da reforma colocada por Lutero. Então há necessidade de fortalecer essa fé e de expandi-la, ou seja, fazer com que ela atravesse o oceano. E nós então vamos fazer a ligação entre esse fato e um conteúdo presente na carta de Pero Vaz, a carta do escrivão Pero Vaz, quando a frota de Cabral chega ao Brasil, a questão do índio. O índio, então, considerado um ser afastado da base moral cristã, necessita ser salvo. Necessita ele, então, adquirir a moral presente nos ensinamentos da Igreja Católica. Chegam, então, os nossos primeiros jesuítas. Então, os jesuítas são homens com uma missão objetiva, bem objetiva. Esses homens vêm com os nossos primeiros colonizadores. E que missão é essa? A missão da catequese. A missão da catequese é a missão de passar para os índios ensinamentos, ou seja, há uma missão pedagógica cristã, uma missão de ensinar a moral católica, e ao lado dessa missão, a fundação dos primeiros colégios no Brasil, os primeiros colégios nas aldeias indígenas. Esses homens, eles são representantes de um pensamento contra-reformista, ou seja, são homens contrários à ciência e contrários a uma liberdade de expressão. Então, é fácil observar o que? Se a Europa ela experimenta ainda os frutos do Renascimento, e com o Renascimento nós temos uma base racional científica, esses homens tendem a negar essa base científica, afirmando a base religiosa, afirmando a crença divina, a crença em Deus. E também nós podemos observar que a visão do outro é uma visão que assusta esse elemento, ou seja, o jesuíta em contato com o indígena, ele se assusta porque a cultura indígena é uma cultura completamente diferente da cultura presente em Portugal, diferente da cultura europeia, e essa cultura é uma cultura que ofende aquilo que é a base da sociedade cristã no continente europeu. Ou seja, o índio ele não possui, na verdade, a liberdade de expressar os seus cultos, a liberdade de expressar o seu pensamento, pois pensamento e culto, na verdade, representam um afastamento dos ideais cristãos. Então, esses jesuítas, eles trabalham textos, eles trabalham, desenvolvem atos para fazer com que o índio, aos poucos, se rendam à base moralizante portuguesa. Bom, e que textos são esses que os nossos jesuítas deixaram? Deixaram cartas, cartas em que há o relato desse contato, cartas em que há a expressão de ataques sofridos por índios, de tentativas de colocar a escravidão no meio indígena, cartas que revelam maus tratos, mas cartas que revelam também o bom andamento da missão da catequese em terras nacionais, ou seja, como os índios aos poucos vão assimilando a cultura cristã europeia. São tratados descritivos, nós já vimos isso em literatura informativa, tratados que descrevem a Terra. Nós temos, nesse momento, a continuidade
desses tratados, mas existe um aprofundamento na base antropológica, na base sociológica, ou seja, tratados que revelam como o índio vive, tratados que revelam aspectos da cultura indígena. Nós temos crônicas históricas, óbvio, né, relatos, né, de como se dá o processo interacionista, né, como se dá esse processo de interação entre o elemento jesuíta e o índio, como se dá a passagem, né, dessa fé ao elemento indígena. Então, relatos de como vai se construindo uma nova identidade em terras nacionais. Poemas de devoção também estão presentes. Olha que coisa interessante, né? Porque ao mesmo tempo em que nós temos as peças teatrais, né? É muito importante falar sobre isso, porque afinal de contas, o maior nome desse período, José de Anchieta, ele se baseou em peças teatrais para criar esse aspecto pedagógico da literatura jesuítica, né? Inclusive, sobre Anchieta falaremos em particular na nossa próxima videoaula. O Anchieta merece destaque, merece ser falado à parte. Então nós temos peças teatrais que, na verdade, pegam passagens bíblicas, né? E essas passagens elas são adaptadas a uma realidade tupi-guarani, porque essa é a grande inteligência, né, desse movimento, principalmente do Anchieta, né? O Anchieta ele estuda o Tupi-Guarani, inclusive ele é autor do primeiro dicionário Tupi-Guarani, né, do mundo. Ele aprende a língua dos índios, então ele faz uma ponte entre os elementos bíblicos, os elementos presentes na cristandade e os elementos presentes na cultura pagã, os elementos presentes na crença dos índios. Então ele faz uma adaptação dos nomes encontrados na Bíblia para fazer com que haja a passagem facilitada desses ensinamentos, né, dos ensinamentos cristãos. E ao lado dessa parte pedagógica, nós temos poemas, né, de devoção que revelam uma necessidade de expressão individual do homem que realiza a catequese, ou seja, por estar afastado de sua terra, por estar presente, né, em uma cultura completamente alheia à sua, por estar até assustado com uma nova realidade, esse homem, né, que se afirma como representante da igreja, como enviado divino, ele necessita expor os seus sentimentos, necessita expor a sua base emocional. E isso é feito através de poemas que são escritos em nossa terra. Inclusive, nós veremos na próxima videoaula, Anchieta, ele foi aprisionado, né, por índios quando aqui chegou e desenvolveu poemas durante o tempo de cativeiro. Então, há necessidade dessa exposição, há necessidade de colocação em palavras daquilo que é uma tormenta interna. Esse homem, que é fortalecido por sua fé, mostra em seus textos como ele consegue suportar as adversidades, sendo guiado pela vontade maior, a vontade de Deus. Tá? Então, é importante que a gente sinalize isso. A produção de cartas, tratados descritivos, crônicas históricas, poemas de devoção e peças teatrais. É algo importante para você colocar em destaque na hora de você estudar. Lembremos então, acentuando ainda mais isso, nós temos uma poesia, dentro dessa produção jesuítica, que é uma poesia didática, ou seja, de dar exemplo moralizante aos índios, e nós temos essa poesia sem essa finalidade da catequese relacionada à necessidade da expressão individual. E o teatro nós podemos considerar como um teatro pedagógico, como eu falei, baseado em textos extraídos da Bíblia, um teatro, inclusive, que vai fortalecer o maniqueísmo. O que significa isso? A presença da luta entre o bem e o mal, a presença do duelo entre anjos e demônios, que representam, na verdade, as virtudes e os vícios, algo muito comum no teatro de Anchieta, muito presente.
nos poemas de devoção, o que nós vamos ter é a questão da fala, né, de um eu que procura as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, do menino Jesus. Então, a colocação de um eu que busca suavizar a sua existência naquele momento de tanta dor, né, em terras alheias. Então, a literatura jesuítica ela vai se caracterizar, em suma, por ser uma literatura praticada por homens enviados em nome da Contra-Reforma com a missão de catequizar, e nesse processo de catequese há a fundação dos primeiros colégios no Brasil. Então, o contato com uma nova sociedade, o contato com homens completamente diferentes em sua cultura dos homens presentes na Europa, esse contato ele nos é passado em textos, nos é passado em tratados, mas há uma parte poética, há uma parte que deve ser analisada com carinho, porque revela esse nosso primeiro momento de interação com o elemento indígena e o processo de criação de uma nova identidade. Ou seja, ao analisar a literatura de catequese, nós observamos também um importante aspecto de construção da identidade nacional. Meus caros, então hoje vamos ficando por aqui. Na nossa próxima videoaula vamos abordar de uma forma particular José de Anchieta. Peço que vocês vejam a apostila, peço que vocês façam exercícios, peço que vocês mantenham o foco e vamos continuar na nossa trajetória. Que todos fiquem bem e até a nossa próxima videoaula. Beijo no coração de todos.